E o que o Santos vai fazer com Johan Júlio e Bryan Angulo, dois jogadores que chegaram ao Santos nessa temporada, Johan Júlio emprestado e o Angulo é jogador em definitivo do Santos Futebol Clube, mas sumiram. Sequer estão sendo relacionados, não entram em campo faz um tempo, então vamos discutir aqui o que pode ser feito com esses dois jogadores. E depois também vamos repercutir uma entrevista que é um pouco mais antiga do Bustos, a gente até quando aconteceu essa entrevista, a gente repercutiu aqui no canal, mas falando também dos dois, o Bustos falando sobre Johan Júlio e sobre Angulo. Então vale a pena você ficar até o final para você não perder nenhuma informação. E só um recado, tá? Já saiu a nova camisa do Santos do Outubro Rosa e esse mês, finalzinho do mês, quem for membro do canal a partir de R$ 4,99 pode escolher, se for sorteado, se quer a camisa número 3, em homenagem ao continente africano, ou a camisa do Outubro Rosa. Então, se você ainda não é membro deste canal, link na descrição ou no botão Seja Membro. Bom, agora que eu já dei o recado, vamos à matéria do Globoesporte.com que diz o seguinte: por onde andam Johan Júlio e Angulo? Equatorianos do Santos somem e futuro vira incógnita. Johan Júlio e Bryan Angulo, atacantes equatorianos do Santos, estão em baixa com o técnico Orlando Ribeiro. A dupla sequer foi relacionada para a partida contra o Internacional no último fim de semana e vê seu futuro no clube virar uma incógnita. O próximo jogo do Peixe será nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, às 21h30 pela 30ª rodada do Brasileirão. Emprestado pela LDU até o fim do mês de maio do ano que vem, Johan Júlio ainda não entrou em campo com um novo chefe, mas pelo menos fez parte da delegação nos 2 primeiros jogos de Orlando contra Palmeiras no Allianz Parque e depois diante do Furacão na Vila Belmiro. Em relação ao Johan Júlio, né, é bom a gente falar aqui que ele é um jogador que com o próprio Bustos, ele atuou como ponta, mais aberto, e também jogou como meia. Então ele atuou, né, nessas duas posições aí, e era um jogador que o próprio Bustos falava que era um atleta que poderia ser bastante útil por conta dessa versatilidade de posições, né? E ele acabou perdendo espaço. Também tivemos aí a ascensão de outros jogadores com outros técnicos, né? E acabou que o Johan Júlio perdeu espaço no time santista. Mas, continuando aqui a matéria do GE, que diz o seguinte: o atacante perdeu espaço para o jovem Ângelo, né, como a gente comentou, de apenas 17 anos, e se vê atrás de todos os seus concorrentes por uma vaga no time. Sua última aparição pelo Santos aconteceu no dia 5 de setembro, quando a equipe foi derrotada pelo Goiás em casa por 2-1. Até pra gente falar do Johan Júlio, né, outro jogador também que começou a jogar mais foram dois. Carlos Sanches, que voltou de lesão, começou a ter mais sequência e tal. O próprio Luan também, que foi um jogador que começou a aparecer no time santista. Ah, e outro que eu esqueci, Lucas Barbosa, que era um jogador que não era tão utilizado, começou a ser mais utilizado. Então, 3 jogadores que quando o Santos estava com o Bustos, por exemplo, o Santos ainda não tinha o Luan, o Lucas Barbosa e Carlos Sanches. Então esses 3 atletas e o Ângelo também meio que acabou, né, tirando o espaço do Johan Júlio. Mas continuando a matéria, que diz o seguinte: já a situação de Angulo é ainda mais complicada. Dono de um dos salários mais altos do elenco do Peixe, o centroavante não entra em campo desde o dia 28 de agosto, quando a equipe empatou sem gols com o Cuiabá. E não é relacionado desde o dia 10 de setembro, ocasião em que o Santos foi derrotado pelo Ceará no Castelão. E aí, né, a matéria segue falando o seguinte: de lá para cá, a equipe mediu forças com Palmeiras, Atlético Paranaense e Internacional, todas sob a gestão de Orlando Ribeiro. E o equatoriano não foi relacionado nenhuma vez, o Angulo, né? O experiente jogador de 26 anos foi preterido por Rua Seco e até mesmo por Thailson no período. Thailson mais em relação a quem foi relacionado, né? A gente sabe que o Thailson tem um posicionamento diferente em campo, mas só para vocês entenderem.
O jogador mantém a rotina de trabalhos com o restante do elenco e mesmo quando não viaja com o time, segue treinando no CT Pelé. Seu contrato com o clube da Vila Belmiro é válido até o fim de junho do ano que vem e até lá tenta reconquistar espaço. Contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira, a ideia de Orlando Ribeiro é montar um time mais ofensivo e com isso há possibilidade de que pelo menos um dos equatorianos consiga uma vaga entre os relacionados. A decisão da comissão técnica acontece no treinamento desta terça-feira. Ou seja, hoje teremos uma definição, né, se algum desses dois, ou Johan Júlio ou Angulo, vai para a partida, pelo menos como reserva, né, contra o Atlético Mineiro. É importante falar também, que eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estava comentando os relacionados, o banco de reservas do Santos contra o Internacional, eu comentei o seguinte, olha, não tem substituto para o Marcos Leonardo. Se o Marcos Leonardo sentir algum problema, ou até mesmo por opção técnica, o Orlando Ribeiro precisar de um outro centroavante, não tem. Não tinha nem o Rua Seco e nem o Angulo. Então, já dá aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que os jogadores não estão agradando, por isso não estão sendo relacionados? E até englobo para outros atletas, né? O próprio Rua Seco, o Bruno Oliveira, o Balieiro, né, que eram jogadores que com o Lisca, com o Bustos, pelo menos estavam relacionados e agora não estão mais, tá? Então é uma coisa que dá pra gente pensar aqui. Agora, lembra que eu falei daquela entrevista do técnico Fabian Bustos? Na primeira entrevista que ele deu, depois que ele saiu do Santos, o Bustos, só pra gente contextualizar, ele voltou ao Barcelona de Guayaquil e ele acabou comentando sobre contratações que aconteceram nesse período que ele estava no Santos. E ele cita Angulo e também Johan Júlio. Abre aspas para o Bustos. A realidade é que algumas coisas não deram certo porque não cumpriram o que prometeram. Como, por exemplo, falaram que ia trazer Byron Castillo, o Alisson, que estava no Oriente. Tinham prometido o Fernando Sobral do Ceará, que não conseguiram fazer. Então trouxeram o Johan, que não vinha tendo sequência, o Angulo, que também não tinha sequência. Então ficou mais difícil. Ou seja, lembra que a gente falava, até eu falava, outras pessoas comentavam, a própria diretoria do Santos, que era um pedido do técnico Fabian Bustos, a dupla, Johan Júlio e também o Angulo, parece que não era bem assim. Né? Ou falaram, tem o Johan Júlio e tem o Angulo. Aí pode ser que o Bustos tenha dado o aval. E aí a gente acabou colocando tudo na conta do Bustos. Só que isso acaba também ligando aquele sinal de alerta do que a gente sempre comenta aqui, né? Precisa ter esse planejamento. Quem contrata os jogadores do Santos? É o departamento de inteligência? É o treinador? É o executivo de futebol? O técnico às vezes fala que quer um jogador, mas no fundo não quer um jogador? Então, não podemos errar. São dois jogadores que estão aí no Santos, que sequer estão sendo relacionados, pode ser que algum ou os dois sejam relacionados contra o Galo, mas não estão sendo aproveitados. O Angulo, principalmente, é um jogador que tem, se não o maior salário, um dos mais altos do elenco. E era um jogador que o Santos poderia ter investido em outro atleta. Um cara de meio campo para ser titular absoluto. Né? São dois jogadores estrangeiros, a gente sabe que tem limite também para jogar partidas que organizadas pela CBF, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Principalmente quando a gente faz um investimento num jogador que é estrangeiro, tem que pensar nessa questão se vale a pena o investimento ou não. Porque você acaba tendo limite de estrangeiro, que você acaba como se fala? Pegando nas partidas, né? E também tem jogador que às vezes vem com um salário um pouco mais alto que você poderia investir em um outro atleta. Enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos em relação a Johan Júlio e também Bryan Angulo. Qual é o melhor a se fazer? Continua no elenco, tenta dar uma oportunidade, ou tenta devolver o Johan Júlio para a LDU, tenta negociar o Bryan Angulo. Vale ressaltar que o Bryan Angulo, ele chegou a ter oportunidade de se transferir para o Emelec, só que o Emelec queria pagar apenas 40% dos salários. Aí o Santos não gostou muito, acabou não liberando a ida do Angulo para o Emelec
por empréstimo. Então vamos aguardar aí, qualquer novidade a gente traz para vocês, e também, né, daqui a pouco sai a lista de relacionados do Santos contra o Atlético Mineiro, e aí a gente comenta se um dos dois vai ser relacionado ou não. Grande beijo para vocês, a gente se vê no próximo.